Olá a todos, meu nome é Fábio Carvalho, sou engenheiro civil, especialista em engenharia de segurança contra incêndio e pânico. Hoje vamos falar da aplicação da Instrução Técnica 09, que trata de carga de incêndio nas edificações. Segundo o conceito da Instrução Técnica 09, carga de incêndio é a soma de toda a energia calorífica possível de ser liberada em uma combustão, além dos materiais que estão dentro da edificação, inclui também os revestimentos de parede, teto e pisos. As edificações possuem sua classificação em risco baixo, risco médio e risco alto. O risco baixo são aquelas edificações que possuem sua carga de incêndio até 300 MJ por metro quadrado. As edificações de risco médio são aquelas que têm a carga de incêndio compreendida entre 300 e 1.200 MJ por metro quadrado. E as edificações classificadas como risco alto são aquelas que possuem sua carga de incêndio acima de 1.200 MJ por metro quadrado. Vamos falar agora sobre a aplicação da carga de incêndio no processo de segurança contra incêndio e pânico. A primeira aplicação está associada ao levantamento do grau de severidade da edificação. A Instrução Técnica 05 traz a classificação da severidade em 1 para as edificações com carga de incêndio até 680 MJ por metro quadrado, 2 para as edificações com carga de incêndio compreendida entre 681 a 1.460 MJ e classificação de severidade 3 para as ocupações que possuem sua carga de incêndio superior a 1.461 MJ por metro quadrado. O segundo item de aplicação da Instrução Técnica está relacionado à classificação do risco. A Instrução Técnica 01 define a classificação de risco como sendo nível de risco 1 para os casos de risco leve, nível de risco 2 para os casos de risco moderado e risco de nível 3 para os casos de risco alto. O terceiro item da aplicação da carga de incêndio está relacionado aos parâmetros de dimensionamento das medidas de segurança contra incêndio e pânico. Vou citar, por exemplo, a Instrução Técnica 16, que trata de extintores. Se uma ocupação está classificada como risco baixo, posso utilizar um extintor de capacidade 2A 20BC. Se essa edificação está classificada como risco médio, tenho que utilizar um extintor 3A 40BC ou capacidade superior. O quarto item da aplicação está associado à isenção de medidas preventivas. Na Instrução Técnica 17, que trata de hidrante, no item D.1.5, a norma trata a seguinte situação: para aquelas edificações de depósito de materiais incombustíveis, quando embalados, sua carga de incêndio for inferior a 100 MJ, essa edificação está isenta da medida preventiva hidrante ou mangotinho. O quinto e último item da norma está associado à análise global de risco. Onde que eu vou encontrar isso? Instrução Técnica 35. Nessa norma é necessário fazer o levantamento da carga de incêndio para realizar a análise global de risco da edificação a fim de definir as medidas preventivas ou isentar a edificação de alguma medida específica. A norma trata de dois métodos de levantamento. O primeiro método é o método de levantamento probabilístico. Ele está definido no anexo A e no anexo B da norma. O segundo método é o método determinístico, ou seja, quando eu não tenho a carga de incêndio definida no anexo A nem no anexo B, eu tenho que fazer o levantamento dessa carga de incêndio pelo anexo C. Com relação à proporção de aplicação dos métodos, nós temos que praticamente 90% das edificações possui seu levantamento pelo método probabilístico. Ou seja, já existe definido por tabelas a classificação da carga de incêndio pela ocupação ou pela altura de armazenamento no caso de depósito. Cerca de 9% dessas edificações há necessidade de fazer o levantamento determinístico, ou seja, não tenho previsão na tabela do anexo A nem na tabela do anexo B, devo utilizar o anexo C, levando em consideração a área de armazenamento, a massa total do material armazenado e o potencial calorífico de cada material. E cerca de 1% das edificações não possuem a sua carga definida nem no anexo A nem no anexo B. Nesse caso, há necessidade de utilizar a similaridade entre ocupações ou utilizar a referência de outras normas.
Vou citar, por exemplo, a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado do Goiás, que traz a classificação da carga de incêndio pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que é o CNAE. A norma permite, de forma alternativa, a apresentação dos resultados pela média ponderada entre as cargas de incêndio encontradas em modos diferenciados e pela proporcionalidade a partir da progressão de valores, quando estamos utilizando a tabela referente à altura de armazenamento. Quando realizamos o levantamento determinístico, temos condição de fornecer o resultado mediante duas situações. O primeiro, a média da carga de incêndio dos módulos de maiores valores, e o segundo, 85% da carga de incêndio do módulo de maior valor. Além dos itens previstos na aplicação da Instrução TEC 09, é importante saber localizar e calcular a carga de incêndio para preenchimento de alguns formulários necessários para a apresentação do processo de segurança contra incêndio e pânico. Eu agradeço a todos a atenção, meu muito obrigado, até a próxima.